Será que, à semelhança de Jó, cada um de nós poderia ser este troféu de vitória nas mãos de Deus sobre o inimigo? Será que Deus também poderia descrever o caráter de cada um de nós desta forma? Servos e servas, íntegros e retos, tementes a Deus e que nos desviamos do mal? Ou será que achamos que este ideal de caráter íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, esta nobreza de caráter, esta integridade de coração, é algo difícil de alcançar e que apenas pertence a alguns personagens da Bíblia, como Jó, por exemplo? Convido-vos a abrir a palavra de Deus, todos aqueles que quiserem seguir a leitura, no livro de Lucas, no capítulo 8, para iniciarmos a leitura no versículo 40. Lucas 8, 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos os estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque havia tocado e como imediatamente fora curada. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. As duas histórias aparecem juntas, estas duas histórias, o pedido de Jairo e a cura da mulher enferma, elas aparecem juntas nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, como se fossem apenas uma história só. E a história começa com um pai a pedir a Jesus para curar a sua filha de 12 anos. E no meio da história aparece uma mulher que sangra há tanto tempo quanto a idade da filha de Jairo. E a quem Jesus vai dizer: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. E no final a história termina com Jesus a curar a filha de Jairo. Quantas filhas existem nesta história? 2. A primeira é mais evidente, é a filha de Jairo. A segunda é menos evidente, mas é o próprio Jesus que lhe chama filha, como lemos no verso 48. Filha, a tua fé te salvou. Poderíamos perguntar: quem são então os filhos e filhas de Deus? E quais são as características desta mulher para que Jesus lhe vá chamar de filha? E talvez a resposta nós vamos encontrar no início da história com o pai. Quem era Jairo? Um dos principais. Como lemos no relato bíblico, Jairo era o chefe da sinagoga. Portanto, ele era responsável pelos cultos e pela adoração pública. Era um membro influente da comunidade. Como dizia o texto, chefe da sinagoga, e o comentário bíblico diz que era um orgulhoso doutor da lei, que se prostrou aos pés de Jesus como se procedia normalmente diante de um príncipe ou de alguém que tinha grande autoridade. Jairo estava disposto a humilhar-se diante de Jesus, mesmo que ele viesse a ser desprezado e odiado
pelos membros da sua classe, mas estava disposto a fazê-lo para salvar a sua filha. E este pai vai suplicar, rogou, implorou e ficou registado na história como um pai de oração. Um pai que luta, um pai que quebra as barreiras e os preconceitos e um pai que se humilha, se assim puder salvar a sua filha. Ele fica registado na história como um pai de fé. A sua fé tinha sido forte ao acreditar que Jesus tinha o poder divino para curar e restaurar a sua filha. E ele acreditou que Jesus era o Redentor, que Jesus era o Salvador. E Deus deseja que cada pai seja um pai de fé e um pai de oração. E que, à semelhança de Jairo, vá à presença de Jesus diariamente para orar, interceder pela salvação dos seus filhos. Falamos aqui de um pai, pelo contexto da mensagem de Lucas 8, mas naturalmente que a mensagem é e o apelo para cada um de nós. Este convite e este apelo de irmos diariamente à presença de Jesus para fortalecer a nossa fé e a nossa caminhada de oração, consagrando a nossa família. Mas neste contexto que Lucas 8 nos apresenta de um pai de oração, a Bíblia fala-nos também de um outro pai que se levantava de madrugada e que orava pelos seus filhos. Vamos ao livro de Jó. Deixem marcado Lucas 8, porque vamos voltar à história, mas vamos agora ao livro de Jó, para podermos ler no capítulo 1, o versículo 5. Jó 1, 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava, levantando-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Que exemplo inspirador encontramos na vida deste homem. Um pai de oração, um servo de Deus, um homem de poder, porque as pessoas de oração são pessoas de poder, um troféu, poderíamos nós dizer, um troféu de vitória nas mãos de Deus sobre o inimigo nesta história do grande conflito. Mas a Bíblia continua a descrever o caráter deste seu servo. E no versículo 8, capítulo 1, mas agora no versículo 8, diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus tinha orgulho neste servo e apontava para a sua vida como um exemplo de vida de oração e de fé. Será que, à semelhança de Jó, cada um de nós poderia ser este troféu de vitória nas mãos de Deus sobre o inimigo? Será que Deus também poderia descrever o caráter de cada um de nós desta forma? Servos e servas, íntegros e retos, tementes a Deus e que nos desviamos do mal? Observaste a minha serva? Observaste o meu servo? Coloquemos aqui o nosso nome. A Bíblia não tem sentido se não for lida na primeira pessoa e não transformar a nossa vida. Observaste a minha serva Inês? Observaste o meu servo Ivamar? O meu servo Lucas? A minha serva Eveline? O meu servo Pedro? Coloquemos aqui o nosso nome. Ou será que achamos que este ideal de caráter íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, esta nobreza de caráter, esta integridade de coração, é algo difícil de alcançar e que apenas pertence a alguns personagens da Bíblia, como Jó, por exemplo?
A resposta é dada em cada um dos nossos corações. Depende, como falava a lição desta semana, em quem nós nos agarramos. Depende em quem nós colocamos o nosso olhar. Se em nós mesmos, na nossa força ou na força de Cristo. Há um versículo no livro de Atos que eu gosto muito. Atos, no capítulo 17. Não precisamos de abrir a palavra de Deus. Este versículo diz que os habitantes de Bereia eram mais nobres do que os habitantes de Tessalónica. Porquê? Porque eles recebiam a palavra com avidez e examinavam as Escrituras todos os dias. É interessante que o versículo não diz que estes habitantes de Bereia examinavam as Escrituras de vez em quando, ou dia sim, dia não, ou quando tinham tempo, ou quando lhes dava jeito, mas examinavam as Escrituras todos os dias. E por isso o versículo vai dizer que eles eram mais nobres do que os outros. Então esta força de caráter, esta nobreza de caráter, é o resultado de passar tempo com a palavra de Deus. É o resultado de viver a palavra de Deus e de permitir que a palavra de Deus nos possa transformar. E é interessante como no versículo 8 deste capítulo 1 de Jó vai descrever o caráter deste pai, o caráter deste servo, deste filho de Deus. Porque vai dizer primeiro íntegro e depois reto. Ou seja, primeiro íntegro, primeiro a condição interior, primeiro o coração e depois então o comportamento, as ações, a maneira como o interior se manifesta no exterior. A retidão de vida nada mais é do que o resultado da integridade do coração. E a integridade do coração nada mais é do que a presença de Deus no coração. É por isso que Jesus diz em Provérbios 23, 26, todos conhecemos de cor: dá-me, filho meu, o quê? O teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Porque Deus sabe que o grande problema do homem, o grande problema de cada um de nós é o coração. E esta é, sem dúvida, a grande batalha do cristão. Entregar o nosso coração a Jesus. Tão simples como é o Evangelho, mas é a maior batalha do cristão. Render-lhe a nossa vontade. Permitir que Ele seja o Senhor das nossas escolhas e das nossas decisões. Esta é, sem dúvida, a maior batalha que o cristão tem de travar. E porquê? Porque nós gostamos de estar sentados no trono do nosso coração. Nós gostamos de ser nós a dirigir a nossa vida. Sermos os donos das nossas decisões e das nossas escolhas. E quantas vezes as nossas orações são como a oração de Jairo? No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, diz que Jairo veio a Jesus e ele orou assim: vem, impõe a mão sobre a minha filha e ela viverá. É interessante. É um coração que está aflito, é uma oração que é sincera, de joelhos dobrados, mas sem que Jesus esteja no comando. É Jairo que diz a Jesus o que ele tem que fazer. Interessante. A sua oração vinha com um manual de instruções para Jesus. Mas quantas vezes nós oramos assim? Orações sinceras, orações de joelhos, mas impondo a Deus a nossa vontade, a nossa visão, aquilo que achamos, aquilo que desejamos e aquilo que queremos que Deus faça na nossa vida. Esquecendo que a verdadeira oração, aquela que realmente tem poder e que pode transformar, é a oração de Maria, a mãe de Jesus. Qual foi a oração de Maria? Cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. É a oração de Jesus no Getsemane. Jesus, o nosso maior exemplo. Seja feita a tua vontade e não a minha. E é a oração do apóstolo Paulo. Uma oração de entrega, de compromisso total. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a oração que transforma a vida. Esta é a oração que traz poder e que traz vitória à caminhada espiritual. E alguma coisa teve que morrer na vida de Jairo para que ele pudesse descer do trono do seu coração
e permitir que Jesus fosse o único Senhor da sua vida. Jairo já tinha aceito Jesus como seu Salvador, mas ainda não tinha aceito Jesus como o Senhor da sua vida. Porque a vitória sobre o pecado só se obtém através desta entrega total, radical e completa do coração e do eu a Cristo. A irmã Ellen White tem um pensamento que diz: só aqueles que dizem, Senhor, tudo quanto possuo e sou te pertence, serão reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Quais são então os filhos e filhas de Deus? Aqueles que dizem, Senhor, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, te pertence. Observaste o meu servo Jó? Íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A integridade do coração de Jó, a retidão da sua vida, da sua caminhada espiritual, era o resultado da presença de Deus no seu coração. Era o resultado do amor que Deus tinha a Jó. Jó amava Deus mais do que a si mesmo e era por isso que ele se desviava do mal. Novamente o mesmo critério. Primeiro, temente a Deus e depois, sim, desviar-se do mal. E o que é temer Deus? Não é ter medo de Deus. Temer Deus é aquele sentimento de reverência, de respeito, de adoração e de amor que o filho tem para com o pai. E porque o filho ama o pai, dizíamos há pouco na lição, lhe obedece e desvia-se do mal. Temer a Deus é andar com Deus. É ter aquela consciência de estar continuamente na presença de Deus, como tinha Enoque. Enquanto que os demais viviam para si mesmos, Enoque vivia para Deus. Isto é andar com Deus. E é isto que nos leva a desviar do mal, a fugir do pecado. Mas Jó vai muito mais longe. E o versículo é extremamente interessante quando o estudamos realmente em profundidade. Para Jó, desviar-se do mal é desviar-se da possibilidade do mal. Isto é fantástico. Quando nós lemos em Jó 1:5, a Bíblia diz: talvez tenham pecado os meus filhos em seu coração. Isto é extraordinário. Talvez. Não há evidência bíblica no texto de que eles tenham pecado. O texto não menciona o pecado. Talvez eles tenham onde? No seu coração. Deus sabe que o grande problema do homem é o coração. Jó sabia que o grande problema seu e dos seus filhos, da sua família, era o coração. É por isso que Jesus insiste no convite. Eis que eu estou à porta e bato. Dá-me, filho meu, o teu coração. Jó, só de pensar que podia ser pecado aqui, no coração, ele já se desviava do mal. Ele já fugia do pecado. E esta é a ordem de Deus para cada um de nós, para a nossa caminhada. Sujeitai-vos a quem? A Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Diz Tiago 4:7. E Jó sujeitava-se a Deus. Porque o verso 5 diz que ele se levantava de madrugada e chamava os seus filhos e os santificava e os consagrava diante de Deus. Jó orava pessoalmente por cada filho. Isto é extraordinário. Orava filho por filho, pelos seus sonhos, pelos seus projetos, pelas suas lutas, pelos seus desafios, pelas suas fraquezas, pelas suas brechas espirituais, pelo seu coração. No verso 8, perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Era como se Deus estivesse a dizer: observaste como ele me ama? Observaste como ele anda nos meus caminhos? Observaste como ele entrega o seu coração a Deus? Deus tinha orgulho deste filho e queria que o universo conhecesse a entrega do seu coração. E nós sabemos o que Satanás fez na vida de Jó, mas também sabemos que ele não conseguiu destruir no seu coração a ideia de que o meu Redentor vive. E Satanás observou sim. Ele observa cada um de nós.
Ele estuda a nossa vida. Ele conhece cada fraqueza que eu tenho, cada tentação de cada um de nós e cada brecha espiritual. Para Satanás não existe maior derrota do que a vida daquele que entrega o seu coração a Jesus. Helena White tem este pensamento: o diabo treme e foge diante da mais débil alma que se refugia no poderoso nome de Deus. O diabo treme e foge de quem? Daquele que se refugia no poderoso nome de Deus. Sujeitai-vos a Deus, é a ordem divina. Só estamos seguros enquanto a graça divina for recebida no coração. Outra citação. Só estamos seguros enquanto a graça divina for recebida diariamente no coração. De contrário, diz a citação, homem algum permanecerá convertido. Homem algum permanecerá convertido se a graça de Deus não estiver diariamente, continuamente, como fazia Jó, no coração. Mas voltemos à nossa história de Lucas 8. Enquanto Jesus caminhava para a casa de Jairo, surge um outro personagem. No verso 43 diz: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus recursos, na vã tentativa de obter o alívio e a cura. Podemos perguntar: quem era o pai desta mulher que sangra? Que há 12 anos estava enferma, que perdia sangue dia após dia. E nós sabemos que o sangue é símbolo de vida. Logo, esta mulher ia perdendo a vida lentamente, ia perdendo os sonhos, ia perdendo os projetos, ia perdendo os seus planos. Quem era o pai desta mulher que não podia entrar no templo por ser considerada cerimonialmente impura, de acordo com a lei de Levítico 15? Há 12 anos que ela estava separada da comunhão, do louvor, da adoração com os filhos de Deus. Há 12 anos que esta mulher estava afastada da igreja, porque ela era considerada indigna de ir ao templo e de louvar o nome de Deus. Se fosse hoje, talvez ela até pudesse assistir aos serviços do templo em sua casa. Mas a lição é importante para cada um de nós. Não deixemos de vir ao templo, à igreja. Claro que Deus conhece cada razão, cada coração, cada limitação que nos leva muitas vezes a não vir à casa de Deus. Mas não nos esqueçamos que haverá um tempo em que, como a mulher da nossa história, nós seremos impedidos de vir ao templo. Mas hoje ainda não é esse tempo. Amém? Graças a Deus por isso. Sejamos gratos e não deixamos de vir à igreja, quer ao sábado de manhã, quer à quarta-feira à noite, quer em qualquer reunião efetuada na casa de Deus. Porquê? Porque a igreja é o lugar onde os remidos se encontram com Deus para poderem congregar, louvando o nome de Deus e poderem agradecer pelas bênçãos recebidas. Enquanto tivermos forças e enquanto nos for permitido, não deixemos de estar fisicamente na casa do nosso Pai. Quem era o pai desta mulher que não tinha ninguém que intercedesse, que clamasse, que suplicasse pela sua vida como a filha de Jairo? A resposta está no verso 48. A resposta não está na mulher. A resposta está no pai. Filha, a tua fé te salvou. A resposta está em Jesus. É Jesus que chama a mulher de filha. Então é Jesus que é o pai daqueles que sangram, daqueles que lutam e daqueles que enfrentam a multidão. Jesus é o pai que intercede por aquela mulher, mas que intercede por cada um de nós. Jesus é o pai que nunca desiste de nós e veio à busca dos indignos e dos pecadores para fazer deles filhos e filhas de Deus, herdeiros do reino, para fazer daquela mulher
indigna e pecadora, filha do reino, herdeira do reino. Há um pensamento que diz: qualquer um pode fazer um bom plano, mediante o qual boas pessoas possam ir para o céu. Mas somente Deus, pode fazer um plano segundo o qual pecadores, como eu, como cada um de nós, podem ir para o céu. Que Deus extraordinário! Somente Jesus pode fazer um plano segundo o qual aquela mulher indigna, pecadora, rejeitada, isolada, poderia ir para o céu. Aquela mulher veio a Jesus. Ela abriu caminho por entre a multidão. Não era a primeira tentativa desta mulher de tentar alcançar Jesus. Tinha feito várias tentativas antes, mas todas elas sem sucesso. Desta vez ela conseguiu abrir caminho entre a multidão. E com fé, ela tocou a orla do manto de Jesus. Ela não se sentia indigna sequer para chamar a atenção do Mestre. E com amargura de alma, ela orou no seu coração: se tão somente eu lhe tocar na orla, eu serei curada. E o milagre aconteceu. A sua oração foi atendida. No verso 44 nós podemos ler: e logo se lhe estancou a hemorragia. A cura física aconteceu. Mas quando ela procurava retirar-se daquele lugar, poderíamos nós dizer, sair de fininho, sem que fosse notada, ela foi surpreendida pela doce voz de Jesus. Verso 45. Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, aquele que era sempre o mais afoito dos discípulos, ele diz: Mestre, mas as multidões te apertam e te oprimem, e tu vens dizer quem me tocou? É que Jesus estava rodeado por uma multidão que o apertava e comprimia de todos os lados. A sua marcha era de tal forma lenta que ele mal se conseguia mexer. É isto que diz o comentário bíblico. Ele mal se conseguia mexer. Era como se Pedro dissesse a Jesus: todos te apertam, todos te oprimem, todos te tocam, como é que dizes quem me tocou? Parece que a pergunta de Jesus não tinha sentido. Mas tudo o que vem de Jesus tem sentido. Tinha uma lição a ensinar. Uma lição que os discípulos tinham que aprender, que a multidão tinha que aprender, que a mulher tinha que aprender, que cada um de nós tem que aprender. E mais do que isso, viver. Jesus insistiu. Verso 46. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Jesus tinha várias razões para não deixar que aquela mulher saísse dali sem que ela fosse notada. Primeira razão, Jesus queria que a mulher levasse consigo, no seu coração, a alegria de saber que ela fora pessoalmente notada, mais do que isso, valorizada e reconhecida por Jesus. Ela era rejeitada pelo seu povo, mas ela era de valor incalculável para o Messias, para Jesus, para Deus. Jesus queria, outra razão, devolver dignidade àquela mulher, amor próprio. A dor, o sofrimento, a vergonha tinham chegado ao fim. Ela agora era uma nova mulher, uma nova criatura em Cristo, uma filha de Deus, uma herdeira do reino do céu. Aquela mulher precisava de entender que a cura física tinha acontecido quando a hemorragia estancou, mas a cura espiritual também tinha que acontecer no seu coração. Por isso, Jesus desejava que a mulher reconhecesse a bênção de ser curada da doença do pecado e não apenas da doença física. Outra razão para que a mulher não saísse dali sem ser notada. Jesus queria que a fé desta mulher fosse um modelo, fosse um exemplo para que outras pessoas pudessem seguir, para que cada um de nós possa seguir. Que fé é esta? Uma fé que não desiste. Ela não desistiu de alcançar Jesus. Uma fé que alcança o poder divino, porque é um toque mais profundo, mais íntimo do relacionamento com Jesus. Uma fé que alcança a vitória sobre o pecado. Ela foi curada
fisicamente, mas ela também tinha de ser curada espiritualmente. Uma fé que alcança a certeza da salvação. Jesus era o seu Salvador. E uma fé que faz de cada um de nós, filhos e filhas de Deus, herdeiros do reino, porque ela era filha do Pai, ela era filha de Deus. E, finalmente, uma fé que encontra a paz, porque Jesus disse àquela mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Que paz é esta? A paz de ter a presença de Jesus no coração. Esta fé que toca Jesus, precisamos também de a agarrar na nossa caminhada espiritual. Precisamos caminhar nesta fé. Precisamos falar desta fé. Precisamos de viver esta fé. Precisamos de permanecer e perseverar nesta fé. Conta-se uma história, e esta história é verdadeira, veio ao encontro daquilo que nós estamos a estudar um pouco nas lições deste trimestre. Durante o período da Revolução Francesa, procurou-se por todos os meios, conta a história, apagar do espírito do povo a ideia de um Deus e a ideia de religião. Como? Queimavam Bíblias, fechavam igrejas e encarceravam os crentes. Um dos encarregados dessas cruzadas, um dia afirmou a um piedoso camponês que a igreja da vila iria ser destruída. Para quê? O objetivo era deixar de ocorrer a lembrança no coração e na mente das pessoas daquela vila que existia um Deus, que existia uma divindade. Mas o camponês disse para aquele soldado, com a paz que só têm aqueles que conhecem Jesus: então, Senhor, para apagar a nossa fé em Deus, terá de apagar as estrelas. Para apagar a nossa fé em Deus, terá de apagar as estrelas. Precisamos desta fé, impossível de se apagar. Uma fé forte e inabalável no nosso Deus. Há um pensamento que diz: a fé é um músculo. Quanto mais ele é exercitado, mais ele se fortalece. Como? Como podemos exercitar, fortalecer a nossa fé? Jó 1:5. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que fazia Jó? Levantava-se de madrugada. E fazia o quê? Orava, orava, orava. Jó consagrava, Jó santificava a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida da sua família, diante do altar, diante de Deus. Cada um de nós tem também de seguir este exemplo. Levantarmos-nos de madrugada e consagrar e santificar a nossa fé, a nossa caminhada, mas a vida dos nossos filhos, o coração dos nossos filhos, o coração da nossa família, diante de Deus. Mas Jó fazia-o quando? Continuamente, diariamente. Jó permanecia em Jesus. Se não encontrarmos tempo para permanecer em Cristo, diz este pensamento, dificilmente estaremos no céu um dia. A mulher de Lucas 8 saiu daquele encontro com Jesus, saiu dali com a paz no coração, com a certeza de que agora ela era uma filha de Deus, que ela era herdeira daquela morada que Deus prepara para cada um de nós. Que possamos permanecer firmes, fortes, inabaláveis nesta fé que toca Jesus diariamente, que toca o trono da graça diariamente, em direção a Deus e em direção à eternidade. É a minha oração. Amém.